E aí, eu sou o Léo e o Oda definitivamente não tá brincando em serviço nos últimos capítulos. Desde todos os acontecimentos de Egghead até a aparição de Shanks e de Barba Negra, One Piece tem melhorado a cada semana que passa e realizado o sonho de vários dos fãs até mais antigos da obra, vendo grandes lendas no mangá finalmente se movimentando como Shanks e agora o herói da marinha Garp. Então mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Então vamos para mais uma review de capítulo, o capítulo 1080, o herói lendário. O capítulo começa em Hashinozu com todo o alvoroço dos piratas que vivem lá na ilha do Barba Negra. Todos eles se perguntam o que é que vão ganhar se capturarem ou matarem o Kobe, e nesse momento até a Cross Guild é mencionada, já que eles falam que o Kobe tem uma recompensa de 5 estrelas, que equivale a mais ou menos 500 milhões de berries. E na próxima página vemos a caveira de Hashinozu falando com os piratas da ilha. E isso é influência da fruta Shima Shima no Mi do Avalo Pizarro, a fruta da ilha. E é muito interessante que o Oda tem dado muitos poderes de Akuma no Mi pro bando do Barba Negra, que é algo que ele caçava, as Akuma no Mi, e esse poder em particular se mostrou bem roubado, por assim dizer. Avalo Pizarro, controlando a ilha, conseguiu sentir que todos os prisioneiros estavam fugindo junto com o Kobe, ou seja, ele consegue sentir geograficamente o que está acontecendo na ilha em toda a ilha, e isso é um poder muito roubado, principalmente quando se pensa em alguma invasão ou quando o Barba Negra estiver procurando alguém em algum lugar. Imagine esses poderes somado ao poder do teleporte que também tem dentro do bando do Barba Negra, e com certeza a gente sempre pensa na batalha entre os Chapéus de Palha e o bando do Barba Negra, e sem dúvida isso vai dar muito trabalho pro bando do Luffy. E é aí que finalmente vemos Kobe e ele tá fugindo junto com os outros prisioneiros. Não só ele quis fugir, como libertou todos eles que estavam juntos dentro da prisão. E é muito legal ver o Kobe com o título de Sword embaixo do seu nome de capitão, já que mais na frente isso vai ser bem relevante pro próprio capítulo. E nesse momento temos uma interação bem legal entre o próprio bando do Barba Negra e os seus capitães, onde a gente vê Shiryu, aquele que comeu a fruta do homem invisível, o Vasco Shot, que comeu a fruta do homem alcoólico, e o Sanji Von Wolf, que comeu a fruta da gigantificação. Ainda vamos explorar muito a respeito do bando do Barba Negra e vamos fazer um vídeo específico só para falar deles, já que muito provavelmente agora eles vão ter muito destaque dentro da obra e é muito interessante falar sobre piratas que têm relações com piratas de nomes reais da nossa história. Mas voltando pro capítulo, vemos Kobe fugindo e ele tem uma recordação de uma conversa que teve com o Barba Negra. E essa parte é uma das partes mais importantes do capítulo. O plano do Barba Negra era uma negociação. Basicamente, ele entregaria a vida do Kobe se o governo mundial fizesse Hashinozu tornar-se um país. País esse filiado ao governo mundial, onde o Barba Negra poderia ser o rei. E é muito legal que nesse momento o Barba Negra até relembra aquela frase sobre o sonho das pessoas muito marcante em Mocktown, na ilha de Jaya. Porém, o sonho do Barba Negra acaba indo por água abaixo, já que de acordo com Kobe e concordado pelo próprio Aokiji que estava no meio dessa negociação, Kobe faz parte da Sword, e Aokiji logo em seguida explica para Barba Negra o que é a Sword, basicamente explicando também pra gente, os leitores. E é muito curioso que Barba Negra não saiba o que é a Sword e isso também não fazia parte dos seus planos, o que dá a entender que às vezes Barba Negra não é tão estratégico e não tem tanta informação quanto a gente pensa. Então vamos lá. A Sword é basicamente um grupo da marinha de marinheiros que já mandaram a sua carta de demissão. Logo funciona como se eles já tivessem um aviso prévio, por assim dizer. Eles são um esquadrão que podem agir da maneira que quiserem, como quiserem, ainda sendo marinheiros entre aspas, mas a marinha não tem nenhuma responsabilidade sobre as ações deles. Logo eles podem ser demitidos definitivamente a qualquer momento. Mas peraí. Aqui eu quero que você preste atenção no seguinte detalhe. A marinha funciona mais ou menos como a polícia do governo mundial, certo? Mas você já parou pra pensar que nem sempre a marinha concorda com o governo mundial, inclusive o Akainu? Por muitas vezes o próprio governo já tratou a marinha com desdém e também o Akainu. Ele próprio já ficou irritado como os Gorosei o trataram e por não poder agir da sua maneira por causa das ordens do governo mundial. Será que isso implicaria dizer que a Akainu também faz parte ou tem conhecimento da Sword e simplesmente deixa ela agir da sua maneira? Já que eles praticamente são um esquadrão que agem sem as ordens do governo mundial, e isso é algo que o Akainu gostaria muito de fazer, inclusive. Só que como bem sabemos, o Akainu é muito perverso e muitas vezes ele é muito conivente com o governo mundial. Logo imaginar que Kobe trabalharia junto com ele é algo um pouco impossível. Basicamente, eles têm um pouco do Akainu no fato de eles agirem sem ordens, mas ao mesmo tempo eles têm o senso de justiça do Aokiji. Isso não é muito curioso? Bom, foi aí que eu me lembrei de uma capa muito antiga, mais ou menos na época de Marineford, onde o Akainu aparece podando uma árvore. Ele simplesmente tem um símbolo de uma espada no seu braço. Eu não imagino que o Akainu faz parte ou que ele criou a Sword, por assim dizer. Mas já que a Sword é uma síntese entre o Aokiji e o Akainu, será que a batalha que eles tiveram resultou na criação da Sword? Poderia ter sido um acordo
acordo entre eles. O Aokiji vai sair da marinha, o Akainu vai se tornar o almirante de frota, mas os marinheiros que querem agir como o Aokiji podem agir em liberdade, assim dando origem à Sword. E por isso, o Akainu nunca teria caçado esses marinheiros, nem destruído essa divisão. E eu ainda espero muito o plot twist de que o Aokiji ainda é da Sword e ele trabalha junto com eles. Só que bom, como um bom teimoso, Barba Negra diz que o plano vai continuar o mesmo, já que Kobe ainda é chamado de herói pelo incidente que aconteceu na Ilha das Mulheres. Ele vai tornar isso público, assim a marinha vai ter que agir ou entrar em um acordo de qualquer forma, e isso também inclui o governo mundial. Mas e se a tal isca pro governo mundial for outro herói? Bom, aguenta aí que eu vou falar sobre isso mais na frente. Então Kobe continua fugindo. Nesse momento a gente vê até uma conversa dele com a Perona, onde eles fizeram um acordo para libertar o Moria. Aparentemente o Moria tá vivo e fica meio em aberto se Kobe realmente salvou eles ou não, mas aparentemente sim. De qualquer maneira, a dúvida que fica é: Barba Negra tirou os poderes de Moria ou não? Já que desde o acontecimento na Ilha das Mulheres, aparentemente Barba Negra consegue tirar os poderes das pessoas sem necessariamente ter que matá-las. Espero que a gente veja isso nos próximos capítulos. E é aí que a gente se dá conta que a marinha chegou em Hashinozu para salvar o Kobe, e ele também vê isso. E é muito engraçado que o Kobe tem esse senso de justiça e também um pouco dessa inocência, já que ele acha que ele é muito pouco para a marinha ter que vir resgatá-lo. E é aí que vemos alguns marinheiros no meio dos piratas. Os piratas tentam cortá-los e atirar neles, mas eles acabam caindo e se desfazendo como argila. Eles acabam se montando de novo, todos pensam que é Logia e os prédios começam a se mover. É então que a primeira marinheira aparece com o nome declarado, e ela também é da Sword. Seu nome é Kujako e ela tem a fruta do chicote, ou a fruta do adestramento. Isso é muito curioso. Eu quero ver muito como essa fruta funciona mais na prática, e o Oda tem ficado bem maluco em relação aos Akuma no Mi nos últimos capítulos. De qualquer maneira, o detalhe curioso é que ela é neta da Tsuru e ela faz parte da Sword. Logo, a Tsuru também deve saber sobre a Sword e muito provavelmente ela também deve ser conivente ou de acordo com a movimentação da Sword, já que ela também é velha amiga do Garp. E só de falar nesse nome eu já fico todo arrepiado, mas calma que já já ele aparece. E quando o Kobe tá encurralado, prestes a ser baleado por todos os piratas, a Hibari aparece e usa uma de suas habilidades, transformando todos aqueles tiros em flores. E é muito engraçado que ela chama o Kobe de Kobe-kun e tem todo esse diálogo esquisitinho com ele, o que dá a entender de que é como se fosse uma namoradinha do Kobe. De qualquer forma, como todos os outros marinheiros que também aparecem ao longo desse capítulo, ela faz parte da Sword. E o próximo membro que aparece é o Prince Gruss. Ele tem a fruta do Homem Argila, e eu imagino que seja uma Logia, e ele também consegue controlar aqueles bonecos de argila que estavam atacando assim que a marinha começa a invasão. Ah, detalhe pro bonequinho na mão dele que se chama Golem. Certeza que em algum momento esse bonequinho bem pequenininho vai ficar gigante e pode até enfrentar o San Juan Wolf. Nesse momento vemos Tashigi e Helmeppo se preparando para algo, e foi aí que eu vi aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Relembrando o golpe de Burst que aconteceu em Water 7 quando esse personagem entra na história, o navio simplesmente voa em direção a Hashinozu e, para surpresa do Kobe e o espanto de todos os piratas da ilha, simplesmente o vice-almirante da marinha, o herói da marinha, Monkey D. Garp, estava no navio em direção à praça onde todos os piratas estavam encurralados. E cara, vamos lá que eu preciso até ler esse diálogo para vocês. Garp aparece dizendo: "Ei, bando de piratas, vocês sabem quem vocês sequestraram? Kobe é o futuro da marinha, e não só isso, ele é meu amado aprendiz." E sinceramente, com o primeiro golpe do Garp em toda a história tendo nomenclatura, sendo chamado Galaxy Impact, eu queria até deixar 10 segundos para você contemplar essa página dupla maravilhosa e lendária. Eu sinceramente nem sei por onde começar. Eu até fiquei surpreso no capítulo passado com a forma como o Shanks viu o futuro com seu haki de observação. Mas isso aqui, amigos, isso aqui chega a ser obra de arte. Pra quem duvidava que ele tinha um haki do rei avançado e conseguia fazer impactos como o Roger e como Barba Branca faziam, é só olhar pra isso. Provavelmente até um momento na história, esse deve ser o maior ataque de mãos livres que existe, principalmente quando se trata de haki. E se você acha que o Garp não tinha chance contra o Akainu e Marineford, olha pra isso aí. Você acha que ia sobrar o boné do Akainu pra contar a história? Mas bom, vamos lá, falando sério agora. Não dá pra falar sério. Olha o que o narrador fala no final do capítulo. O herói começa a se descontrolar.
começa. O Garp é conhecido por Punhos do Amor. Imagina quando ele estiver com raiva. Muito era comentado a respeito da batalha entre o Roger e o Garp contra os Piratas Rocks, e é muito curioso que ele esteja justamente em Hashinozu. E muita gente pensava que o Roger tinha feito boa parte da batalha e que o Garp tinha apenas contribuído para ele. Só que olhando isso, eu imagino muito que o Garp não era chamado de rival do Roger à toa. Isso também até me lembrou aquela cena que a Big Mom escuta o nome do Luffy e fala Monkey D. Provavelmente ela se lembrou da batalha contra os Rocks que o Garp teve no passado. Mas de qualquer maneira, em feitos de Haki, esse é o maior poder que vimos até agora em relação à força bruta. E é muito curioso que a forma como o Garp usa o Haki dele, além de ser uma forma muito maior do que já vimos do Haki avançado, é que lembra muito os próprios ataques do All Might, que conseguia fazer impactos apenas com força bruta. E é até um paralelo legal, já que o Garp tá indo salvar o seu pupilo, o seu aprendiz, assim como o All Might fez com Deku várias vezes. E no último capítulo tivemos o Shanks usando um ataque com nomenclatura pela primeira vez, que era algo que a gente esperava há muito tempo, e agora nesse capítulo vemos o Garp, que é outra lenda desse mangá que a gente esperava há muito tempo para ver em batalha. Por falar nisso, algo que podemos esperar muito nos próximos capítulos. Existem personagens que poucas vezes vimos ao longo da história, que temos muita curiosidade e que queremos ver lutando para ver o que eles fazem. E finalmente o Oda tá fazendo isso, principalmente apresentando personagens também que a gente esperava há muito tempo, como o Vegapunk. E em One Piece, os ataques de maior destaque dos personagens sempre têm nomenclatura, e o de Shanks apareceu recentemente sendo o mesmo ataque que Roger usava. Então, eu vou fazer uma aposta muito maluca aqui. No capítulo 1079 tivemos o Shanks, no capítulo 1080 tivemos o Garp, e só tem dois personagens que ainda não vimos lutar ainda com ataques com nomenclatura que nós queremos muito ver: Mihawk e Dragon. Então eu quero apostar com vocês e podem me cobrar depois. No 1081 teremos o Mihawk e no 1082 teremos o Dragon. E eu posso até estar um pouco maluco, mas em um dos prisioneiros ele tinha o número 561. 561 é um capítulo chamado Mihawk vs Luffy, e o Mihawk luta, mas não usa nenhum ataque com nomenclatura. Eu só digo isso. Como diria o Barba Negra, o sonho dos homens nunca tem fim. Então, o que é que custa acreditar? Mas de qualquer maneira, recapitulando aquilo que eu falei no início desse vídeo, o Oda já vem forçando essa ideia de que o Kobe vai ser o próximo herói que vai substituir o Garp. O Garp falou isso nesse capítulo e o Barba Negra também chamou o Kobe de herói. O Barba Negra não desistiu da ideia de negociar um herói com o governo mundial para fazer Hashinozu se tornar um país. E eu imagino que o governo não iria querer apostar o Kobe só para fazer isso. Logo, temos um herói muito maior em jogo, o símbolo da marinha, que é o próprio Garp. Agora veja como tudo se conecta. Garp já não é de acordo com o governo mundial, logo ele parece ser muito filiado a Sword, mas de qualquer maneira ele é o símbolo da marinha, o grande herói. Dessa forma, o governo não ia simplesmente entregá-lo pro Barba Negra. Outro paralelo muito curioso com All Might, inclusive. Todo mundo já espera que em algum momento o Garp vá morrer para o Kobe assumir esse papel de herói e ser a nova geração do futuro, já que o Oda trabalha muito essa ideia da nova geração dentro do mangá. O Garp já tem seus motivos com Barba Negra, já que Barba Negra entregou Ace e o Garp não pôde fazer nada para salvá-lo em Marineford. Garp era amigo de Roger, o antigo rei dos piratas, e Kobe é amigo do futuro rei dos piratas, Luffy. Inclusive, Garp tá treinando o Kobe. Se Barba Negra volta a tempo, teremos outra possível lenda no mundo de One Piece sendo capturada ou talvez até morrendo, eu espero que não, mas talvez isso aconteça, esse sendo o Garp. Porque por mais que tenhamos essa demonstração de poder muito grande, sabemos que Barba Negra age na covardia. E tendo todos esses paralelos entre os personagens, inclusive porque Barba Negra é quase o Zebek dessa geração, e aliás, na ilha da própria criação dos Piratas Rocks, será que Barba Negra vai acabar com mais uma lenda, assim dando mais uma motivação pro Luffy vencê-lo, agora além do seu irmão, o seu avô, e pro Kobe, que tá lá nesse momento, ter um motivo de vingança para também lutar contra o Barba Negra. Logo, teríamos um revival de God Valley, Luffy e Kobe contra o Barba Negra, assim como Roger e Garp contra o Zebek. Mas além dos piratas do Barba Negra, também vamos falar muito sobre o Garp, mas por último eu quero que vocês olhem para o seguinte: Garp, Kobe, Barba Negra e Law envolvidos no evento de Rockport, Bonney, Vegapunk envolvidos com o passado do Kuma, Roger e os Piratas Rocks, tendo Shanks e Bug atualmente tendo origens através desses piratas, o tesouro do Capitão John que o Bug tanto quer, e todo o legado dos Piratas Rocks sendo revivido agora justamente nessa batalha em Hashinozu. Eu não sei se vocês percebem, mas todas as tramas desse mangá estão caminhando lentamente para um único grande evento do passado, God Valley. Tudo gira em torno dos Piratas Rocks. Mas bom, isso é assunto para um próximo vídeo.
E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere o nosso Instagram, @canal Supernovas, pra você mandar sua pergunta e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Mais uma vez eu sou o Léo e valeu!